mais uma vez, né, o caso de um jogador de futebol com problema cardíaco, né, um susto que passou o Oscar aí no São Paulo, até meio bizarra, né, a situação. O Oscar tinha voltado para o Brasil, vinha apresentando muitas lesões, parece que já tinha apresentado ali um problema cardíaco, mas estava autorizado pelos médicos a continuar normalmente. E aí o Oscar desmaia num teste físico, vai parar na UTI do Hospital Albert Einstein e agora já dá como 99% a decisão de encerrar a carreira, de se aposentar, né? Então, lamentável. Eu sou um cara que eu já critiquei a situação do Oscar no São Paulo, mas ele não tem nada a ver, porque eu acho que o São Paulo contratou um jogador que não estava na sua melhor forma física e pagou caro por isso. Mas é mais um caso de um jogador com problema cardíaco recentemente. Pegou todo mundo de repente e outra. Vai, claro, achar uma forma de rescindir amigavelmente com o São Paulo, né? O Oscar, só para tranquilizar as pessoas, postou na sua rede social e ele postou: muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Uma pessoa próxima ao Oscar, tá aí a postagem dele, né? Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser. E pessoas próximas ao Oscar já dão como 99% decidido por ele o encerramento da carreira, Bruno. É uma decisão que cabe a ele, claro, conversando com os médicos, com a família dele. É um caso muito delicado, né? Um caso que envolve um problema sério. É bem possível que ele encerre, também pelo momento que ele vive, né? Eu não sei... não vou falar da parte médica, né? Se ele não pode mais jogar de jeito nenhum ou não, isso aí os médicos têm que falar, não tenho conhecimento para isso, mas que é diferente a situação de um atleta que, sei lá, está com 23, 24 anos e tem um problema cardíaco, ele teria mais uns 10 anos de carreira. O cara vai fazer de tudo para voltar, porque ele tem a carreira interrompida ali no meio, ele teria muito tempo ainda. O Oscar já está na parte final da carreira dele, né? O Oscar está com 34 anos, não sei quanto tempo ele pretende jogar, ele pretenderia, se ele jogaria, mas não imagino que o Oscar tivesse uma carreira assim de mais 6, 7 anos. Não, acho difícil, talvez 2, 3 anos, não sei. Mas ele está na parte final da carreira, de qualquer maneira, né? E é um jogador que já financeiramente está muito bem, está muito tranquilo, né? Ganhou muito dinheiro e ainda bem, ótimo para ele, e ganhou com o trabalho dele. E realizou, já jogou Copa do Mundo, já jogou num grande time na Europa, ficou lá na China, ganhou muita grana lá, ótimo, jogou em times grandes aqui do Brasil. Então é um cara que realizou ali seus sonhos, seus objetivos e está na parte final. Então acho que isso aumenta, assim, a possibilidade dele encerrar, porque ele já está numa reta final. E se ele fosse um atleta com 23, 24 anos, o cara vai fazer de tudo para voltar, porque ele teria, sei lá, mais uma década pela frente para jogar bola. Seria uma interrupção mesmo brusca no meio da carreira do cara. O Oscar já está com 34, talvez jogasse mais 2, 3 anos, não sei. Financeiramente está resolvido, realizou sonhos, jogou Copa do Mundo, fez gol em Copa do Mundo, não só o 1 do 7-1, ele fez gol na estreia também contra a Croácia, jogou Olimpíada, jogou Copa das Confederações, jogou na Inglaterra no Chelsea, Premier League, Champions League, jogou no São Paulo, no Internacional, clubes grandes aqui no país, foi para a China, ganhou muito dinheiro na China, ficou lá por 8 anos com um dos maiores salários do mundo. Então, essa é uma decisão que cabe a ele, claro, aos médicos, à família, mas eu imagino que também por essa circunstância, do momento que ele está na carreira dele, é muito provável, sim, que ele decida parar de jogar. Né? O São Paulo, ele fez uma postagem sobre o ocorrido, né? Explicando o que aconteceu, né, com o Oscar. E a postagem do São Paulo foi a seguinte, a gente vai colocar aí na tela, vou pedir para o Raoninho botar aí na tela, nota oficial do São Paulo Futebol Clube. Durante exames realizados na manhã dessa terça-feira, no Super CT, como parte da preparação visando a pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido
pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein, hospital israelita, que estava presente no local. Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação do diagnóstico. Conforme procedimento habitual e respeitando a privacidade do jogador, novas informações serão divulgadas assim que houver atualização por parte da equipe médica. Em comum acordo com o Oscar, disse aí o São Paulo numa nota oficial. O Oscar pelo São Paulo em 2025, 23 jogos, 18 como titular, 2 gols e 5 assistências. Foi bem abaixo, né, do que esperado, até porque nos principais jogos o Oscar nunca esteve presente, raramente ele esteve presente nos principais jogos do São Paulo. Na temporada, foi mais presente no Campeonato Paulista, né? O Oscar, que é quando não tem tanto peso. Agora, Mauro, cada vez mais frequente, né, no futebol, os problemas cardíacos. E, além disso, foi decepcionante a passagem do Oscar pelo São Paulo, pelo investimento que foi? Não teve passagem, né? Pode estar decepcionante nisso, ele não conseguiu jogar. Independentemente dessa questão que surgiu agora, né, que é muito grave, muito séria, ele tem que pensar bem, ele não conseguiu jogar. Foi mais uma contratação de São Paulo que não rolou, cara, né? O Daniel Alves, não porque não tenha jogado, mas pela situação financeira e a saída antecipada. O Rames, porque, como se esperava, não correspondeu. E o Oscar também. Acho que menos ainda, jogou menos que o Rames. Menos que o Rames. Eu acho que sim. Né? Terminou o contrato do Rames lá com o Leão. Então, o Rames virou um andarilho, né? Ele faz contratos curtos, provavelmente bons contratos, né? Opa! E segue. Sempre tem alguém disposto a correr o risco, né? Enfim, é a grife. A grife, ela vai saindo de moda aos poucos, mas ela se mantém durante um tempo. Sempre tem alguém disposto a investir na grife e não no jogador que possa dar retorno técnico, que tenha condições físicas, disposição para trabalhar. No caso do Oscar, não é falta de interesse. Acho que não, longe disso. É falta de condição física mesmo, né? Ficou muito tempo lesionado e não conseguiu dar o retorno técnico de que o São Paulo precisava. É uma passagem de fato frustrante, na minha opinião. Foi por um pouquinho aqui. O Oscar fez 21 jogos, o Rames fez 22. Quase a mesma coisa. Você vê, até nisso são parecidos. Sim. Mesma idade, mais ou menos, né? Sim. No caso do Rames, agora, só me bateu uma dúvida, eu não sei se acabou o contrato ou o clube anunciou que não vai renovar o contrato. Alguma coisa assim. Isso foi anunciado ontem, inclusive. Por sinal, no final de semana, ele até fez uma jogada bonita, um lançamento comprido aí, que saiu um gol e tal. Mas olha, óbvio que foi frustrante e é claro que também era algo previsível, né? Até pelo valor investido pelo São Paulo. Oscar, como o Bruno falou, um cara que teve uma carreira vitoriosa, uma carreira na qual ele se, enfim, realizou, ganhou muito dinheiro, especialmente na China. Ele pegou aquele boom lá do futebol chinês, em que muitas estrelas foram para lá, inclusive jogadores de seleção europeia e vários aqui do Brasil. Eu me lembro de ter trabalhado num jogo em que o Oscar saiu nos sopapos lá com o Zizal. O Zizal jogava naquele outro time lá de Guangzhou, a cidade onde o Filipão trabalhava. Oscar era, aliás, o Zizal era do time menor lá da cidade. E num jogo lá contra o Oscar, os dois trocaram sopapos, tomaram suspensões pesadas, hein? Um tomou 8 jogos, outro tomou 7. Mas ele ganhou muito dinheiro, foi um jogador de prestígio, teve uma bela carreira. E olha, olhando aí para o ser humano Oscar, menos mal que essa dita intercorrência tenha ocorrido dentro lá das instalações de São Paulo, né? Imagina, por exemplo, se isso ocorre na casa dele, ou na rua, ou num outro ambiente. Claro que o atendimento teria demorado muito mais, a gente nem tem como imaginar as proporções disso. Então, isso também serve de alerta para o jogador, né? Que vai, obviamente, conversar com a equipe médica para saber qual vai ser o desfecho disso tudo. Tomara que ele siga normalmente, tenha um cara jovem ainda, realizado, e que tem toda uma vida pela frente, né? Nesse momento, a atividade esportiva dele
é o que menos importa. O fundamental é que ele tenha uma vida normal e que siga feliz. São vários casos. Teve aquele jogador grande Qual era, Bruno? Olha, teve um do Nacional de Montevidéu. Ele voltou ainda. Um jogador que eu lembro que recentemente parou, o esquerdo foi do Nacional, né? Que faleceu. Faleceu com o Morumbi. E o Agüero. Da Dinamarca, não era dinamarquês? O Eriksen. O Eriksen, sim. Jogo da Eurocopa. O Eriksen. Teve um que se aposentou há alguns anos por um problema cardíaco, foi o Agüero, né? O Agüero no Barcelona, ele jogou pouquíssimo no Barcelona. Acho que foi num exame também que ele foi detectado e o Agüero parou de jogar. O Eriksen voltou. O Eriksen está jogando até hoje. Sim. Teve o Eriksen, teve o garoto do Nacional, aquela tragédia no Morumbi. O Bruno relembrando aí o Agüero. A gente vai falar aqui, né, com o doutor Leandro Costa, tá? Ele que é cardiologista, para explicar pra gente toda essa situação, né? Por que aumentou tanto o número de jogadores, né, com problemas cardiológicos? Será que é porque o futebol, né, tá muito mais intenso? Será que é por causa de alimentação? Eu não sei, porque aumentaram, né? Aumentaram aí os casos de problema cardíaco. Doutor, primeiro, obrigado pela sua participação. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, né, por que os casos de problemas cardíacos, na sua opinião, estão aumentando no futebol? A gente teve o jogador do Nacional, né, que faleceu no Morumbi e foi aquela tragédia. A gente teve o Eriksen, realmente, recentemente na Euro, que teve que parar de jogar e voltou a jogar futebol. O Bruno lembrou do Agüero, né, jogador grande do futebol mundial, que teve que parar, jogou por pouquíssimo tempo no Barcelona, porque apresentou um problema cardíaco. Agora o Oscar. É porque o futebol está mais intenso? É por causa de alimentação? Muita gente fala, vacina, muita vacina, e também está dando problema cardíaco. Como explicar esse aumento de problemas cardíacos em jogadores, doutor? Muito obrigado pela sua participação. Para mim é um privilégio falar sobre esse tema e participar com vocês aqui. De fato, sim, a gente tem uma noção clara que é o aumento da percepção. Obviamente, a gente está tendo um olhar muito mais específico para esse tipo de problema, porque ele é midiático, né? Ele ganha grandes proporções. Então, isso é sempre uma oportunidade interessante de trabalhar alguns conceitos na área da saúde e da medicina do esporte, ou da cardiologia do esporte, que são importantes para a prática da atividade física, tanto competitiva quanto de lazer. Então, isso é muito importante ter esses exemplos para que a gente possa trabalhar a avaliação pré-participação, a realização de exames em lugares, de fato, com estrutura para atendimento de alguma intercorrência. Então, de fato, isso que é o mais relevante de tudo isso aí, Filhão. Mauro, Bruno, Piperno, vocês têm pergunta? Eu tenho. Doutor, boa tarde. O senhor falou exatamente dos holofotes que esses casos acabam despertando hoje. E aí, doutor, também me ocorrem alguns casos que ocorreram, 2 décadas atrás. O Serginho aqui no Brasil, Mark Vivian Foé, jogador de Camarões, né, que acabou, enfim, falecendo praticamente em campo. Quer dizer, esses problemas, doutor, eles não são novidades, né? Eles sempre aconteceram. Claro que hoje, então, né, por conta, né, de toda essa questão midiática, a gente discute mais e ainda bem que seja assim. O senhor, enfim, acredita que isso, doutor, de alguma forma vai modificar a frequência e a periodicidade de exames, até como uma medida preventiva? É muito provável, sim, isso é interessante, porque é o seguinte, isso vem acontecendo, né, isso acontece há muito tempo, mas a grande percepção nossa é entender que a atividade física ela não leva à morte, né? Isso é uma coisa importante, é um paradoxo. Então a atividade física ela é benéfica em absoluto para a sua prática. Mas o que leva o indivíduo a ter esses tipos de cenários extremos, que é a morte súbita durante a prática, normalmente são 3 variáveis, que é a variável da doença pré-existente, do excesso e do abuso
que aí pode ser excesso de atividade, de volume, obviamente de contexto, e abuso que vai de formas também que entrem até em questão de medicamentos, uso de medicamentos para performance e outras questões. Então são essas 3 grandes entidades. E a gente tem uma medicina bem robusta, já literatura robusta, mostrando que a avaliação pré-participação ela faz sentido e ela vai detectar os indivíduos que, obviamente, não poderiam, de uma forma inicial, fazer atividade física sem nenhum tipo de estratificação. E aí, obviamente, mediante a patologia que esse indivíduo tiver, a gente vai, obviamente, ponderando se ele pode ou não participar de uma prática esportiva. Isso é absolutamente complexo, porque também entra a vontade do contexto familiar, a questão do... Enfim, é muito mais amplo do que também simplesmente permitir ou não o indivíduo a praticar de forma competitiva. Mauro! Doutor, no caso específico, uma coisa que me chama a atenção é que, assim, o caso do Serginho foi há 20 anos, né? Foi em 2005, né? E apesar de todos os cuidados que passaram a existir depois daquela trágica situação, aquele trágico episódio, ainda acontecem situações assim, né? O Oscar, ele jogava regularmente na China, veio para São Paulo, o jogador faz todos os testes, aí de repente, quando menos se espera, aparece uma situação dessa. O que isso significa, em tese, pelo menos? Eu sei que é difícil falar porque o senhor não o examinou, né? Mas ele já tinha esse problema ou ele pode ter adquirido esse problema em dado momento? Mauro, isso é interessante porque o nosso raciocínio ele é sempre contínuo, ele é mutável, né? Então você tem um raciocínio dinâmico da avaliação do jogador, né? Então isso, claramente você vai ter avaliações seriadas, essas avaliações vão fazer de forma dicotômica a permissão ou não permissão do indivíduo fazer a prática esportiva, mas obviamente que o tempo é uma variável contínua que ela pode dar essas manifestações e você tem que ser reavaliado a cada momento. Então, mesmo em testes provocativos que nós fazemos na cardiologia, em contextos de não alto nível, você também pode ter intercorrências durante o teste que algumas delas têm impacto prognóstico, que de fato tem que intervir, e outras são complicações que podem acontecer e que não vão ter nenhuma repercussão na vida do indivíduo. Então, de fato, é bastante complexo esse contexto, mas a questão que eu quero deixar de resumo aqui, que ela é dinâmica, a avaliação é dinâmica. Então depende da idade do indivíduo, de qual é a performance que ele vai fazer, e isso vai ter que ser feito de forma periódica, porque as avaliações, as alterações podem acontecer no meio do percurso. Bruno! Bom, doutor, boa tarde a você. Tem uma pergunta, o Oscar, ele estava fazendo o exame já para a pré-temporada do ano que vem, pensando já em 2026, os atletas têm, né, os exames frequentes, os testes, enfim, porque são atletas, então os clubes eles têm que fazer isso. Aí sobre até pessoas, eu, por exemplo, gosto de jogar meu futebol toda semana, obviamente não sou atleta, eu jogo por lazer. E acredito que muita gente que assiste o programa, está assistindo, gosta de futebol e joga só a bola. O que o senhor recomenda para pessoas que jogam por lazer, que de quanto em quanto tempo é interessante fazer um exame, um teste? O que você recomenda como prevenção para pessoas que gostam de jogar mesmo por lazer? Eu jogo toda semana, por exemplo, e acredito que muita gente também tem esse tipo de prática. Bruno, a avaliação pré-participação ela é bem contemplada e nós vamos aí trabalhar com o indivíduo que ele é o indivíduo que vai começar a fazer a prática de atividade física, o indivíduo que faz de forma recreativa e o indivíduo de alta performance. Mas o mais importante é a gente determinar se o indivíduo tem doença pré-existente. Então, uma vez que você vai fazer uma atividade física estruturada, planejada, é interessante ter uma avaliação cardiológica para descartar as condições mais graves e, a partir daí, você setar as outras duas componentes, que é a intensidade e o volume, e a modalidade do que você vai fazer. Então, vamos dizer que você fazendo uma avaliação já é interessante para descartar as condições pré-existentes e depois, de uma forma rotineira, mediante a sua prática, ela vai tatear se você tem que fazer um segmento mais curto, de 6 em 6 meses ou até um pouco antes, ou se você pode estender anualmente ou a cada 2 anos, dependendo do que você vai fazer. Então, no seu exemplo, por exemplo, se é algo recreativo, não competitivo, uma avaliação, e depois, se você não tiver nenhuma comemorativa, nenhum risco cardiovascular nesse cenário, a reavaliação pode acontecer em 1 ou 2 anos. Bom, doutor, eu queria agradecer, né, a sua participação, esclarecer, a gente sempre tenta esclarecer aqui para o público do Bate-Pronto, sempre que o jogador tem algum problema, alguma coisa, foi muito esclarecedor. Muito obrigado pela sua participação, doutor Leandro Costa.
Para mim é um privilégio. Um abraço para vocês.